A União Europeia e os Estados Unidos impuseram sanções maciças e sem precedentes contra a Rússia em resposta à sua guerra de agressão contra a Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, e a anexação ilegal das regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Eles se somam às medidas existentes impostas à Rússia desde 2014, após a anexação da Crimeia e a não implementação dos acordos de Minsk. As sanções incluem medidas restritivas específicas, como sanções individuais, sanções econômicas e medidas de visto. O objetivo das sanções econômicas é impor severas consequências à Rússia por suas ações e impedir efetivamente a capacidade russa de continuar a agressão. Há uma lista enorme de autoridades russas, incluindo Vladimir Putin, nas sanções ocidentais, bem como bancos e empresas especificamente relacionadas ao financiamento da defesa russa. Entre os principais produtos agora proibidos de serem importados da Rússia para a União Europeia, em primeiro lugar o petróleo bruto e seus derivados, carvão, aço, ouro, produtos da construção civil e outros importantes sucessivamente. No entanto, estava prevista uma exceção temporária para as importações de petróleo bruto por oleoduto para os Estados-membros da União Europeia, que devido à sua situação geográfica, sofrem de uma dependência específica dos abastecimentos russos e não têm opções alternativas viáveis. Como a maior parte do petróleo russo era fornecida à União Europeia por via marítima, essas restrições cobriram quase 90% das importações de petróleo russo para a Europa até o final de 2022. Foi então que os Nord Stream, os gasodutos, foram deliberadamente explodidos por um Estado muito poderoso e capaz de missões do tipo por operadores especiais. O Ocidente queria a ruína da Rússia por tudo que estava fazendo na Ucrânia, mas o tiro saiu pela culatra. A China estreitou relações comerciais com a Rússia, que passou a fornecer petróleo e gás a preços muito abaixo do mercado comum, e a OPEP+, passou a produzir menos barris de petróleo por dia. As importações marítimas de petróleo russo da China bateu recorde em março, depois que as refinarias aproveitaram os preços baratos à medida que a demanda doméstica por combustível se recuperou. Mas o plano da Rússia de reduzir as exportações provavelmente limitará a compra nos próximos meses. As fortes compras chinesas, juntamente com a robusta demanda indiana, foram estimuladas por grandes descontos nos preços, mas estão fornecendo a Moscou uma receita muito necessária depois que o Grupo dos Sete impôs um teto do preço de $60 para o petróleo bruto russo. O Ocidente nada pode fazer para congelar os investimentos da China, que financia o lado russo na guerra, não com armas, mas com a compra de petróleo e gás. A China, maior compradora de petróleo da Rússia, inclusive por meio de oleodutos orientais, tem recebido volumes constantes de petróleo expo, já que as refinarias, principalmente suas usinas independentes, favorecem a alta qualidade e a proximidade do petróleo. O petróleo expo é um tipo leve de baixo teor de enxofre, preferido dos chineses, e pode ser enviado para portos menores, que não têm capacidade para descarregar navios grandes por uma distância menor, reduzindo custos, e é exportado por portos do extremo oriente da Rússia, que é transportado a partir do porto de Kozmino. Já a Índia prefere o petróleo do tipo Ural, extraído da região dos Montes Urais russos, na porção mais ocidente do país. É o carro-chefe de exportação da Rússia. No entanto, as refinarias estatais reduziram a compra de petróleo dos Urais no final de 2022 devido às preocupações com os riscos e sanções, depois que os governos ocidentais impuseram teto de preço às importações de petróleo russo e implementaram embargos sobre a invasão de Moscou à Ucrânia. O canal sofre algumas restrições de monetização e de engajamento pelos temas abordados que são sensíveis em geopolítica e guerra aqui no YouTube. Se gosta do nosso conteúdo, nos ajude doando qualquer valor para nossa chave Pix, canal@militarov@gmail.com. Apesar de todo o empenho da União Europeia e Estados Unidos em limitarem o comércio e, consequentemente, a economia russa, tendo como alvo o petróleo no período de conflito, não foi suficiente para afundar a máquina de guerra eslava. O ouro preto da Rússia ainda encontra uma saída no mercado mundial.
Além disso, seus volumes de exportação também estão aumentando. Segundo a edição britânica do The Independent, no primeiro trimestre deste ano, as exportações de petróleo bruto da Rússia ultrapassaram o nível antes mesmo do início de uma operação militar especial na Ucrânia. Ao mesmo tempo, nota-se que o desempenho das exportações do primeiro trimestre de 2023 ultrapassou os volumes de 2022, 3,5 milhões de barris por dia, contra 3,35 milhões de barris no ano passado. Esse salto nas vendas está associado à rápida reorientação das exportações russas de energia da Europa para outros destinos. Quase 90% do petróleo russo agora vai para a China e a Índia. As importações de março incluem remessas transportadas por pelo menos 2 superpetroleiros de propriedade chinesa, que transbordaram em petróleos dos Urais de embarcações menores, carregadas nos portos ocidentais da Rússia. A maioria dessas cargas foi comprada por refinarias independentes da China, que são maiores clientes do petróleo russo transoceânico do que os importadores estatais. No contexto dos acontecimentos ucranianos e da recusa da Europa ao petróleo russo, o volume de fornecimentos a esses maiores países asiáticos aumentou significativamente, até devido aos descontos que Moscou é obrigada a conceder-lhes para obter saída do produto. Portanto, se em 2021 a Índia comprou da Rússia apenas 1% do petróleo consumido pelo país, este ano esse valor foi de 51%. Quanto à China, a participação do petróleo russo em suas importações de ouro preto foi de 2023 em 36%, em vez de 25% em 2021. Com tudo isso, um aumento significativo nas vendas de petróleo russo não leva a um aumento na receita da Rússia, pois ele deve ser vendido a preços mais baixos. Mas, ao mesmo tempo, os especialistas observam que o Ocidente perdeu a oportunidade de congelar esses ativos da Rússia, já que a maior parte não está em dólares e a economia russa agora vai se mantendo estável para suprir as demandas de guerra e as vontades oligarcas no país. Faça parte do nosso canal se inscrevendo e ativando o sino de notificação e siga o nosso canal nas nossas plataformas Twitter e Instagram, pela @AreaMilitarOff.